Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma transmissão pelo canal do Infomoney no YouTube. Eu sou Marcos Mortari, editor de política do Infomoney, e ao meu lado está Anderson Figo, também editor do site. O Infomoney segue com a série de sabatinas com os assessores econômicos dos 6 candidatos à presidência da República mais bem posicionados em pesquisa de intenção de votos realizada pelo IPEC entre os dias 9 e 11 de setembro. São eles Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo. Hoje conversaremos com Guilherme Melo, que é membro da comissão de redação do programa de governo de Lula. Ao longo dos próximos dias, você também terá acesso aqui pelo YouTube do Infomoney e também pelo site às entrevistas com os assessores econômicos dos demais candidatos. A economista Helena Landau, assessora da campanha de Simone Tebet, já foi entrevistada e o link está disponível na descrição desse vídeo. Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro foi a única que não aceitou o convite e não designou representante para falar sobre o programa de governo, o programa econômico do candidato. Todas as entrevistas são feitas por videoconferência. Será concedido um tempo de aproximadamente 40 minutos para cada economista. Professor Guilherme Melo, muito obrigado por aceitar nosso convite e reservar um espaço na sua agenda para conversar conosco em um momento tão próximo já da eleição. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos espectadores. Guilherme, eu começo a contar o meu cronômetro aqui para a gente iniciar a entrevista. Bom, eu queria começar com uma pergunta, né, enxergando um pouco a coalizão que foi montada pelo presidente Lula, né? Ele construiu uma coalizão destacável que trouxe o ex-governador Geraldo Alckmin, que era um adversário político histórico, uniu todos os sindicatos, juntou 10 partidos, trouxe a Marina Silva, com quem havia trocado duros ataques no passado, e nomes de ex-presidenciáveis como de Henrique Meirelles, que disputou a última eleição como candidato do governo Michel Temer, do MDB. Os significados políticos dessa aliança, Guilherme, são muito claros, mas eu queria entender do ponto de vista econômico, o que o chamado encontro dos divergentes para derrotar o antagônico, para usar um termo muito adotado pelo Aloysio Mercadante, o que isso significa? Quais que vão ser as concessões feitas pelo PT em programa, em questão de agenda, em razão dessa coalizão e dessa construção mais ampla, dessa frente ampla construída? Olha, eu acho que a primeira coisa que isso significa é uma união das forças políticas, ou de boa parte das forças políticas relevantes do país, ao redor de um projeto de resgate do Brasil e de preservação da democracia que tem sido sistematicamente ameaçada. É também o reconhecimento da liderança política, social, né? Do presidente Lula, que já foi presidente por 2 mandatos, foi o presidente mais bem avaliado da história, né? Então, que tem um legado muito importante para o Brasil e simboliza um pouco também a história do povo brasileiro, né? Uma pessoa que saiu de um cenário de privação, pobreza, se formou, virou um trabalhador, um operário, um líder político e uma das maiores lideranças mundiais. Então, acho que essa unidade, ela representa muito o que o país vive hoje, no sentido de uma união para combater um projeto que é um projeto autoritário, é um projeto que fracassou na economia, é um projeto que ataca as instituições, ataca a população, recorrentemente, e vários setores da população, e eu acho que isso tem implicações, inclusive, sobre a governabilidade, quer dizer, nunca a gente teve uma coalizão tão ampla e tão forte de partidos ao redor de um programa. E aqui você perguntou do programa, que eu posso falar da minha experiência participando da elaboração e da redação do programa do presidente Lula, que foi uma experiência muito positiva, muito colaborativa e nova, porque eram muitos partidos, e todos os partidos participaram, apresentaram propostas, debateram de forma solidária, procurando as convergências, né? Havia muito alinhamento, e obviamente que pontualmente havia uma discordância ou outra, mas isso era resolvido na construção do diálogo. E isso é outra coisa que essa candidatura representa, a retomada do diálogo com os diferentes setores da sociedade. Nós fizemos atualmente mais de 60 mesas de diálogo e continuamos fazendo. Hoje mesmo, agora terei mais mesas de diálogo com setores da sociedade civil, setores empresariais, e nessas
mesas de diálogo, nós temos a participação do conjunto de partidos. Sempre que possível, os representantes dos partidos também participam. Então, eu acho que é uma nova forma de pensar, de ver a política, de construir um programa mesmo, que não sai da cabeça de um partido, de um economista, de um intelectual ou outro, mas sim é o resultado, né, de um processo profundo de diálogo com as forças políticas e com a sociedade brasileira. Por isso que eu acho que o programa do presidente Lula é um programa tão abrangente e sólido, porque ele reflete esse processo ampliado de diálogo. Bom, deixa eu pegar um ponto aqui, um outro ponto que é tem sido bastante perguntado para todas as campanhas, que é em relação a teto de gastos e arcabouço fiscal. A campanha do Lula já afirmou algumas vezes que pretende revogar, né, essa regra do teto de gastos. Inclusive, o governo atual tem driblado aí em diversas circunstâncias essa regra. É uma regra que foi adotada lá em 2016, passou a valer em 2017, na época do Temer, limita ali os gastos públicos pela inflação do ano anterior, e tem muitos economistas que defendem que é preciso um novo arcabouço fiscal, que essa regra já não se sustenta mais. Então, eu queria saber, Guilherme, da campanha do Lula, quais seriam aí os marcos fiscais que vão nortear esse eventual governo Lula, especificamente falando sobre teto de gastos, e o que viria no lugar dessa estratégia, né? O que seria esse novo arcabouço fiscal num eventual novo governo do ex-presidente? É importante a gente esclarecer que, apesar do PT ter sido contra a regra do teto e ter críticas que, no final, se provaram verdadeiras, como, por exemplo, o fato de que a regra acabaria esmagando o investimento público, que se provou verdadeiro, porque hoje nós estamos no menor nível de investimento público da história, assim como a crítica de que isso acabaria prejudicando os recursos para a educação, que também se provou verdadeiro, que hoje nós temos um investimento em educação muito menor do que alguns anos atrás, mas, independente do passado, o que é importante dizer é que quem destruiu, quem acabou com a credibilidade da regra do teto de gastos foi o governo Bolsonaro, foi o Paulo Guedes. Ele que sistematicamente violou e alterou a regra que supostamente ele defendia. E o fez de maneira oportunista eleitoral. Em vez de fazer de uma maneira estruturada, pensando para o futuro, ele pensava só no que ele poderia ganhar no momento seguinte para beneficiar o seu candidato à presidência. Então, ele acabou com a credibilidade do nosso arcabouço fiscal. Hoje, ninguém mais acredita, não só na regra do teto, mas no conjunto das regras fiscais brasileiras, e isso cria um cenário de imprevisibilidade, né? Então, o que nós estamos falando? Que nós teríamos que recuperar a credibilidade, a previsibilidade e a transparência do arcabouço fiscal. Porque não é só uma perda de credibilidade, é uma perda de transparência do orçamento público, quando você olha que ano que vem nós teremos praticamente 20 bilhões de reais em orçamento secreto, né? Que é um gasto que é de muito mais difícil acompanhamento, sem planejamento, né? Então, o que nós estamos colocando nas diretrizes programáticas? Quais são as principais características de um arcabouço fiscal que nós acreditamos que seja capaz de recuperar a credibilidade do Brasil, recuperar a previsibilidade da política fiscal, recuperar a transparência do orçamento? Então, algumas características: ele tem que ser flexível, ele tem que ser o que nós chamamos de anticíclico, tem que ser uma regra, um conjunto de regras, onde ela atenue a volatilidade do nível de atividade econômica, tem que ser uma regra que priorize os gastos de boa qualidade. O que eu estou chamando aqui de gastos de boa qualidade? Gastos que geram emprego, renda, nós economistas chamamos isso de multiplicador, que tem um alto multiplicador, geram bastante emprego e renda, né? Que distribuem renda, certo? Que sejam distributivos, gastos que dialoguem com a transição ecológica, com a transição ambiental que a gente vai precisar, gastos e investimentos que dialoguem com o aumento da produtividade. Educação é um caso clássico, ciência e tecnologia é um caso clássico, ou seja, que priorize gastos de boa qualidade em detrimento dos gastos de pior qualidade. Outra característica do arcabouço que nós chamamos a atenção
é a necessidade de você ter um acompanhamento do gasto público para você ir avaliando constantemente a adequação, a efetividade desse gasto. E caso aquela política pública tenha se mostrado pouco efetiva, você tenha um diagnóstico bem feito e possa fazer as correções no desenho da política para ela se mostrar mais efetiva. Vou dar um exemplo. O governo federal atualmente criou o Auxílio Brasil. Ele está pagando um valor alto agora em época de eleição. Antes não era tão alto, mas agora em época de eleição eles aumentaram o valor para R$600. Qual o problema desse programa? É um problema de desenho, porque um homem solteiro recebe o mesmo valor que uma mulher com 3 filhos, por exemplo. É óbvio que há uma injustiça aqui, né? Então, não é uma questão de acabar com o programa, nada disso, é de melhorar o desenho para ele se tornar mais efetivo no seu objetivo, que é combater a pobreza, combater a fome, né? Garantir um nível de cidadania justo para todos os brasileiros e brasileiras. Então, algumas dessas características, como fortalecimento do planejamento, priorizar os bons gastos, acompanhamento dos programas e políticas públicas, são características que nós encontramos em qualquer bom arcabouço fiscal ao redor do mundo. Então, o que nós fizemos... Diga. Mas você pode entrar em alguma especificidade, quer dizer, qual que vai ser a meta, qual que vai ser o parâmetro usado, quer dizer, vai ser só a questão de resultado primário, vai ter alguma coisa no lugar do teto, enfim, essa é algo que tem chamado a atenção e tem gerado muitas discussões no mercado, enfim, agentes econômicos, de modo geral. Veja, a nossa pesquisa demonstrou o seguinte: existem regras fiscais que funcionam de diversos formatos. Existem regras fiscais que limitam o gasto público e que são boas, mas também existem regras fiscais que limitam o gasto público e são ruins, como é o caso da brasileira, que não deram certo, né? Existem regras de resultado primário ou resultado nominal que são boas, que funcionam, mas também existem regras de resultado que não funcionam e foram abandonadas ao longo do caminho, certo? Então, não é tanto o que nos interessa nesse momento, que a gente ainda não conhece a real situação fiscal do ano que vem, porque a cada dia o governo inclui uma nova herança negativa do ponto de vista fiscal para o próximo ano, para tentar viabilizar a eleição do Bolsonaro. Então, a gente não tem clareza do cenário fiscal do ano que vem. Mais do que isso, nós não temos clareza de qual será o parlamento, o novo parlamento, onde vai ter que ser negociada essas mudanças no arcabouço fiscal. Então, mais importante para nós do que falar se vai ser uma regra de gasto, se vai ser uma regra de resultado, se vai ser uma regra de dívida, é nós apontarmos quais são os pilares, as características, os princípios norteadores dessa nova regra. E aí, tendo acesso aos dados e tendo conhecimento de qual é o novo parlamento, em diálogo com a sociedade, o governo vai propor um desenho específico de regra ou um conjunto de regras, certo? Para nortear a política fiscal, seguindo essas características. Pode ser uma regra de gasto, pode ser uma regra de resultado, não é, o mais importante não é isso na prática. Não tem nada descartado nesse sentido. Tem nada descartado, o mais importante é que seja uma regra crível, previsível, transparente, negociada e acordada politicamente entre os atores relevantes e que carregue consigo essas características, esses princípios de uma boa regra fiscal, que a gente não inventou, a gente encontrou eles na literatura, inclusive na literatura do FMI e na experiência internacional. Boa. Guilherme, eu queria abordar um outro tema, que é em relação ao Banco Central, né? A gente sabe que as sinalizações de descontrole fiscal que a gente está vendo no cenário atual, elas podem levar o Banco Central a adotar uma política ainda mais agressiva no combate à inflação, né? Isso acaba penalizando ali sempre os mais pobres. E aí, eu queria lembrar só que o mandato do atual presidente do Banco Central, né, do Roberto Campos Neto, vai até dezembro de 2024. Então, a pergunta é sobre a autonomia do Banco Central, né, que foi aprovada pelo governo do Bolsonaro, se isso vai ser respeitado, se vai ter alguma modificação nessa proposta. Não, o que nós temos falado, o presidente Lula já falou isso sobre o Banco Central, é que ele vai manter até o final do mandato o atual presidente do Banco Central e não vai alterar
digamos assim, a institucionalidade que rege o funcionamento do Banco Central. É sempre bom lembrar que o Henrique Meirelles, que foi candidato em 2018 e agora declarou apoio ao presidente Lula, ele teve total autonomia durante a gestão do presidente Lula para conduzir a política monetária. Inclusive, ele teve tanta autonomia, só para a gente se recordar, que às vésperas da crise de 2008, o Brasil era o único país do mundo subindo a taxa de juros, né? O que depois se provou um equívoco, porque a crise chegou, não era aquele momento, mas naquele momento o Banco Central, por motivos próprios, entendia que era preciso e o presidente Lula não interferia. O Banco Central possuía absoluta autonomia, certo? Então, o que a gente vai fazer são duas coisas. Primeiro, evidentemente, que a autonomia do Banco Central tem que ser respeitada, mas isso não impede que o presidente eleito vá dialogar com o presidente do Banco Central e tentar encontrar as convergências. Convergências para quê? Para alcançar os objetivos que o Banco Central tem em lei, que é o objetivo de combate à carestia e de fazer isso com o maior nível possível de emprego, e que também são os objetivos do governo federal. Para o governo federal e para um governo Lula, o combate à carestia é uma prioridade, porque ele afeta a vida dos mais pobres, né? O aumento do preço dos alimentos. Então, o que a gente está discutindo? Como o governo federal pode reconstruir e recuperar instrumentos que podem colaborar no combate à carestia. Hoje, vamos dar um exemplo, inflação de alimentos, que continua altíssima, certo? E as pessoas sentem isso no mercado. O Brasil hoje não tem mais estoque regulador de alimentos, ele tem uma Conab que só existe no papel, né? Ela foi completamente desmontada, a gente acabou com os estoques reguladores. O estoque regulador é um instrumento importante de segurança alimentar, de soberania alimentar, mas também é um instrumento importante de controle de choques de preços. Como a gente não tinha esse instrumento, porque a gente vendeu tudo, não teve como utilizá-lo. Outro exemplo, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. O valor da merenda escolar foi congelada por tanto tempo e a inflação de alimentos foi tão alta que as escolas substituíram arroz, feijão, mandioca, carne, por biscoito com suco Tang, entendeu? Com suco em pó. Então, isso que a gente está falando, obviamente, afeta a alimentação das crianças e a educação das crianças, mas afeta também o pequeno produtor de alimentos, que vendia para as escolas o seu arroz, o seu feijão, a sua mandioca. Não à toa, hoje nós estamos no menor nível da história, menor área plantada dessas três culturas, arroz, feijão e mandioca, que são fundamentalmente a base da alimentação do povo brasileiro. Então, o que nós estamos falando é como você pode recuperar essas políticas públicas, a Conab, a PNAE, as compras públicas, o PAA, né, o programa de crédito para pequeno produtor, para fazer duas coisas. Primeiro, recuperar a segurança e a soberania alimentar, a distribuição de alimentos e combater a fome, que existe sim, é grande no Brasil, nova pesquisa confirmou, são 33 milhões de brasileiros passando fome, e, ao mesmo tempo, ter um instrumento para amenizar choques de preço, que a gente não controla, uma quebra de safra, eventualmente um choque de preço internacional, mas se você tem os instrumentos corretos e tem um estoque de alimentos, tem uma produção robusta de alimentos, você consegue minimizar esses choques e reduzir o preço dos alimentos. Com isso, você combate a carestia, você contribui com o Banco Central. O mesmo vale para combustíveis e outros preços, onde o governo federal pode recuperar instrumentos que podem colaborar com o Banco Central na sua missão de combater a carestia sem gerar desemprego, porque esse é o grande desafio, é combater a inflação sem aumentar desemprego e sem gerar recessão. Guilherme, você falou dos combustíveis, eu queria uma resposta rápida só para entender o que é proposto na questão de preços dos combustíveis, né? A campanha já é muito clara em criticar a questão do PPI, né, da paridade de preço internacional. O que viria no lugar? Seria a regra anterior? Qual que seria a ideia da campanha com relação ao combustível? Aqui é mais um caso que existem múltiplos instrumentos possíveis. Tem países produtores de petróleo, como o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é um grande produtor de petróleo, produz todo o petróleo que, em tese, consome e 70% dos derivados que consomem. Então, ele é um grande produtor, certo?
ele não deve se comportar como se fosse um país que não produz petróleo, que não produz derivados e que não tem uma empresa de energia. Nós temos uma empresa de energia, a Petrobras, nós produzimos petróleo e produzimos derivados. Vamos ver o que os outros países que estão nessa mesma situação fazem? São vários os instrumentos. No caso americano, por exemplo, eles fazem estoque regulador, inclusive chegaram a liberar estoque regulador na época que o preço do petróleo subiu mais. Não acho que seja o caso brasileiro. O caso brasileiro, nós podemos discutir um fundo de estabilização de preços, nós podemos discutir até mesmo uma mudança no PPI. O PPI, os preços internacionais do petróleo, são uma referência para o Brasil, uma referência para o mundo, e uma referência para a nossa empresa, que é a Petrobras, evidentemente. Mas, quando você tem uma empresa articulada, que atua nos diversos setores da cadeia de petróleo e gás, você pode gerir os seus custos, certo? E as suas receitas, de forma a amenizar o impacto dos choques. O PPI, ele transmite diretamente, o choque vem, ele é transmitido e repassado diretamente para o consumidor. Você pode reconstruir instrumentos. Fundo de estabilização é um deles, mas existem outras possibilidades. Aquela proposta do Jean Paul Prates no Senado, né? Essa do é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, tem que ser discutida no Congresso, não foi aprovada, tem que ver qual vai ser o novo Congresso, né, e como é que vai estar a situação da Petrobras, mas o que é fundamental, duas coisas sobre Petrobras que são fundamentais, e no mundo inteiro está acontecendo isso, a gente retomar o investimento em refino para garantir um nível de soberania energético maior, quer dizer, a gente depender menos da importação de combustíveis, e com isso ter um espaço maior para gerir os nossos custos domesticamente. Isso é uma coisa. Claro, sempre tendo o PPI como referência. É uma referência, porque é um custo de oportunidade para a empresa. Ela poderia estar vendendo a um preço maior, mas isso não quer dizer que ela é uma lei de ferro, que ela é inescapável. Inclusive, a Petrobras virou uma das maiores empresas de petróleo do mundo sem o PPI, certo? E lucrava muito, muito, sem o PPI. Então, não é que o PPI é uma lei de ferro. Segundo lugar, é a Petrobras se transformar novamente numa empresa de energia, porque o futuro das empresas de petróleo, inclusive as privadas, é se transformar em empresas de energia, que pesquisam novas fontes de energia renovável, novos combustíveis, os biocombustíveis, né? Porque esse é o futuro. O futuro da energia não é o petróleo, não são as fontes fósseis, são as fontes renováveis. E a Petrobras era líder nesse setor. Ela pesquisava, ela inovava, e aí, obviamente, desde 2016, mas especialmente no governo Bolsonaro, ela foi abandonando essa tradição dela e essa expertise dela. É hora da Petrobras voltar a pensar no futuro dela como empresa. E o futuro dela como empresa dialoga com a transição energética e com a transição ecológica e a pesquisa de novas fontes de energia e novos combustíveis. Legal. Guilherme, agora eu queria mudar o tema para a questão da reforma tributária, que é um ponto fundamental no programa de todos os candidatos, ou deveria ser, enfim. O programa do ex-presidente Lula não entra tantos detalhes, tem tentado construir ainda um diálogo sobre o assunto, né, um assunto bastante espinhoso, mas você já manifestou alguma simpatia com a questão do IVA, mas diz que não é suficiente, né, quer dizer, teriam que ter outras formas também de reduzir o imposto sobre o consumo, aumentar sobre a renda, patrimônio, enfim, tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Primeiro, do lado do IVA, qual seria a melhor proposta para ser aproveitada, se dá para ser aproveitada alguma 110 a 45 que estão em tramitação no Congresso Nacional, e também queria que você explicasse um pouquinho sobre quais seriam os caminhos do lado de patrimônio para reduzir o tributo sobre consumo, para evitar que a gente não tenha um imposto único com uma alíquota muito elevada que diminua a competitividade das empresas e que seja um pouco mais progressivo e menos regressivo, como ele é hoje, né? Legal, Marcos. Eu acho que na questão da reforma tributária, a gente tem que ser muito pragmático. Em que sentido? A boa reforma é aquela que é capaz de ser aprovada no parlamento e que dialogue com as características que nós desejamos para uma nova estrutura tributária. Quais são as características que nós desejamos? Nós temos que atacar a complexidade do sistema, então temos que simplificar a estrutura de impostos, principalmente de impostos sobre o consumo, né? Essa simplificação não é só para facilitar o pagamento, não. É para você retirar algumas características ruins do nosso atual sistema. Ele, às vezes, tem impostos que incidem em cascata, certo? Ele tem alíquotas diferenciadas, às vezes, até por produto, nem por setor, é por produto.
ele gera conflito federativo, a chamada guerra fiscal entre os estados, né? Então, tem uma série de características, ele onera a exportação, o que é uma coisa muito ruim, porque a nossa exportação perde competitividade, em particular, a exportação de produtos manufaturados, né? Ele onera o investimento, o que também é muito ruim, porque você cria um desincentivo ao investimento. Vou dar um exemplo de uma coisa completamente fora do conjunto de incentivos que nós queremos. Hoje, um carro de entrada, não digo popular, porque não existe mais carro popular no Brasil, mas um carro de entrada elétrico paga mais tributo do que um carro de entrada a combustão. Ou seja, o sistema tributário brasileiro está dando um incentivo para a gente manter a nossa frota a combustão e não fazer a transição para a frota elétrica, que é o futuro da indústria automobilística. Então, existe uma série de problemas nessa estrutura tributária que tem que ser resolvidos, e um projeto de reforma de imposto sobre valor agregado, reforma desses impostos indiretos, é importante, é fundamental. E qual é a melhor reforma? A melhor reforma é aquela que gere um consenso dentro do parlamento e entre os setores. Por exemplo, a ideia de você ter uma alíquota única, a gente sabe que é muito difícil. Por quê? Porque hoje o setor de serviços paga uma alíquota menor do que, por exemplo, a indústria, nesse tipo de tributo, porque o setor de serviços paga mais tributos sobre a folha, já que ele é intensivo em mão de obra, né? Mas no tributo indireto, no tributo sobre o consumo, ele paga uma alíquota menor. E aí tem um problema, porque, obviamente, eles resistem a essa mudança. Então, você tem que negociar, criar excepcionalidades, tarifas diferenciadas por setor, por atividades, não tem outra saída. A PEC 110 avançou um pouco nesse sentido e vai ter que ver se você consegue construir algum tipo de consenso sobre ou a PEC 110 ou outra proposta que seja viável de ser aprovada. Agora, como você disse, Marcos, não basta simplificar e ganhar competitividade. Isso é muito importante, mas não resolve tudo. A outra característica que a gente quer mudar no sistema tributário brasileiro é a regressividade, é o fato de que ele é um sistema tributário que concentra a renda. E por que ele concentra a renda? Porque ele tem um peso de tributo sobre consumo muito alto, quase metade da nossa arrecadação é sobre tributo sobre consumo, e um peso muito pequeno da tributação sobre a renda, em particular sobre as grandes rendas. Então, o nosso objetivo é aumentar a tributação sobre as grandes rendas. A principal fonte das pessoas que têm renda muito alta é a chamada distribuição de lucros e dividendos. Não é? As pessoas que têm renda muito alta não ganham salário, elas ganham os lucros e dividendos das suas empresas, dos seus investimentos. E hoje, isso no Brasil é desonerado, quer dizer, você não paga tributo na distribuição de lucros e dividendos. Então, nós temos que retomar essa tributação, nós temos que rever a tabela do imposto de renda, inclusive, lembrar que nos governos do PT, em todos os anos, os governos do PT reajustaram a faixa de isenção do imposto de renda. Desde 2016, isso não ocorre mais. Você não reajusta mais a faixa de isenção, fazendo com que hoje um trabalhador que ganha 1,5 salário mínimo já passe a pagar imposto de renda, né? Então, nós precisamos reajustar, voltar a reajustar, retomar um processo de reajuste da faixa de isenção do imposto de renda e, ao mesmo tempo, cobrar uma alíquota maior e uma tributação sobre lucros e dividendos das grandes rendas. Eu não estou falando aqui valores tipo 5 mil, não é isso. É grandes rendas, né? Também há algum ganho possível em tributação sobre patrimônio, em particular sobre as grandes heranças. Hoje em dia, uma pessoa que deixa 2 casinhas para o seu filho, de uma casa, paga um valor, uma alíquota de imposto sobre herança igual ao cara que deixa 2, 3 bilhões para o seu filho. Então, o imposto sobre herança não só é baixo, mas, principalmente, ele não é progressivo, né? E, obviamente, isso pode ser uma fonte de receita, em particular para os estados que perderam muito receita agora com essa mudança recente no ICMS. Então, o que nós estamos falando aqui é da possibilidade de nós construirmos um novo sistema tributário, onde as grandes rendas, os grandes patrimônios sejam mais tributados, para que a gente desonere a tributação sobre consumo e a tributação sobre folha de salário, principalmente
sobre aqueles os primeiros empregos, empregos de um salário mínimo, que devem ser incentivados. Então, se a gente conseguir construir essa proposta, mais uma vez, o desenho exato vai depender do parlamento. O que importa é que seja uma proposta que respeite esses princípios e que seja passível de ser aprovada, entendeu? Se você tem a reforma perfeita, mas ela não é passível de ser aprovada, não adianta, ela tem que ser negociada, dialogada, ser aprovada e promover essa transição para uma nova estrutura ao longo do tempo. Guilherme, 2 pontos eu queria tocar rapidinho antes da gente mudar de assunto. O primeiro, você falou da questão da folha de pagamentos. Eu lembro que uma das meia-culpas que o ex-presidente Lula faz, principalmente do governo Dilma, é a questão das desonerações, que não se conseguiu, se abriu demais, depois não se conseguiu reverter essas desonerações lá no período de 2014, 2015, enfim. Queria entender um pouco qual vai ser o papel das desonerações, né, de folha de pagamento no governo Lula, e também a questão dos regimes especiais, se vai ter alguma atenção especial, já que também eles entram um pouco nessa questão de regressividade em alguns casos. O Brasil hoje tem um volume expressivo de desonerações, de isenções, né? Muitos deles não cumprem o seu papel, no sentido de que não geram o benefício que era esperado originalmente quando foram propostas essas desonerações. Então, você precisa fazer uma revisão dessas desonerações? É evidente que sim, mas para nós, essa revisão tem que vir em conjunto com essa revisão do conjunto do sistema tributário brasileiro. Quer dizer, você revisar pontualmente uma isenção ou outra, você não vai resolver o problema de fundo, que é essa característica concentradora de renda e, digamos assim, regressiva e que retira a competitividade da economia brasileira, são as características do atual sistema tributário. Então, a revisão de isenções, benefícios, regimes especiais, ela é importante até para gerar mais equidade, para gerar mais justiça social, para gerar mais progressividade no sistema. Mas você não consegue fazer isso se você não rever o conjunto. Se você ficar focando só em uma desoneração pontual ou outra, vai ter um lobby daqui, um lobby dali, você tira uma desoneração aqui, entra outra ali, e você não resolve o conjunto. Por isso que nós queremos fazer uma discussão de conjunto, de sistema tributário. Esse é o nosso objetivo, discutir o sistema tributário brasileiro em seu conjunto e remodelar ele. Nessa remodelação, nós vamos, sim, rever regimes especiais, isenções, exonerações. Isso não quer dizer que não possa haver alíquotas diferenciadas, algum tipo de isenção, mas quer dizer que esse novo desenho tem que ser pensado em seu conjunto e, obviamente, sempre que você dá uma desoneração, você tem que ter um objetivo e ver se esse benefício fiscal está gerando o seu objetivo, coisa que hoje não é feito. Você tem muito benefício fiscal cujo benefício para a sociedade não é avaliado. Deixa eu pegar para a gente encerrar esse tema de reformas, né, que a gente tem aí mais cerca de 7 minutos, então vou te pedir para ser sucinto só nessa resposta, só em relação à reforma administrativa, que tem se falado bastante, né, eu queria que você comentasse um pouco o que tem de concreto na campanha do Lula em relação a corte de gastos, a enxugamento de gastos, se é possível ser feito isso, reduzindo ali os riscos de alta judicialização, inclusive pegando até um trecho dessa última coletiva que teve, em que o Lula anunciou essa coalizão, enfim, os ex-presidenciáveis apoiando ele citou ali a questão de criação de ministérios, que na época dele foi bastante criticada, ele falou que não é um problema criar novos ministérios, porque os ministérios nem sempre gastam tanto quanto se imagina, então se você puder falar um pouco sobre isso. De fato, não é, do ponto de vista fiscal, o impacto de criar novos ministérios é praticamente nulo, porque, na verdade, você tem um conjunto de servidores que podem servir a 10 ministérios ou a 30 ministérios, depende de como você vai dividi-los, né? A questão dos ministérios é uma questão até que precisa dialogar com os anseios e as demandas da sociedade, por exemplo, você não ter um ministério para a questão
da igualdade racial, das mulheres, não dialoga com a realidade da sociedade, onde esses temas são muito importantes, né? E mesmo que foi feito com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, que foram todos engolidos, digamos assim, pelo atual Ministério da Economia, se provou um grave erro, um grave equívoco. Inclusive, vejo que até o próprio presidente Bolsonaro fala em recriar outros ministérios, quer dizer, nem reduzir ministério economiza dinheiro, nem aumentar o número de ministérios aumenta o nível de gasto. Isso aí não é verdade, né? É uma escolha política de como você vai comunicar as prioridades do governo e organizar as pautas. Quanto à reforma administrativa, o que nós temos discutido, fundamentalmente, é uma reforma do Estado. Não é só... Porque quando você fala em reforma administrativa, as pessoas já pensam no viés fiscal, cortar gasto com pessoal. Na verdade, o que esse governo fez foi congelar o gasto do funcionalismo público, né? Tem carreiras que estão há 7 anos sem reajuste, né? Com toda essa inflação. E qual o resultado? Os serviços públicos se deteriorando, mas pior do que isso, né? O que você tem é um desmonte de uma série de instituições responsáveis pela fiscalização, pelo acompanhamento. Vamos ver o caso da área ambiental, né? As instituições de controle, fiscalização e de gestão ambiental estão completamente desmontadas. Então, o que a gente precisa fazer é transformar o Estado em algo mais eficiente e mais capaz. O foco é na valorização, no treinamento dos profissionais que trabalham no Estado e que eles possam oferecer um serviço de melhor qualidade para a população, de maneira mais eficiente. Como você vai fazer isso? Bom, primeiro, você tem que recriar mesas de diálogo entre o governo e as carreiras e os funcionários, para discutir, sim, remuneração, para discutir, sim, plano de carreira, mas para discutir também como melhorar a avaliação de desempenho, como melhorar a oferta de serviços públicos, como treinar os profissionais para os desafios do futuro, porque o setor público também vai ter que passar por um processo forte de digitalização, de informatização, e isso vai mudar, inclusive, as próprias funções dos trabalhadores ao longo dos próximos anos, e eles precisam ser treinados, qualificados para exercer essas novas funções. Então, nós precisamos ter essa mesa constante de diálogo, que é a mesma coisa que nós falamos na reforma trabalhista. A reforma trabalhista diz respeito fundamentalmente ao mercado de trabalho privado. E você precisa ter uma mesa constante. E o mercado de trabalho privado também está mudando muito rápido, né? Tem novas modalidades de trabalho, a tecnologia está mudando completamente o desenho do mercado de trabalho, então você precisa ter mesas permanentes de diálogo entre trabalhadores, entre governo, entre empresários. E no setor público a mesma coisa. Então, o que nós estamos discutindo é uma reforma do Estado, onde sim, pode e deve se discutir plano de carreiras, unificação de carreiras, plano de salário, renegociação, mas que deve se discutir, na verdade, o objetivo é melhorar a qualidade da prestação do serviço público e, evidentemente, a eficiência do Estado. Guilherme, temos poucos minutos ainda a mais, mas tem 2 temas muito importantes para a gente abordar, meio ambiente e programas sociais. Vamos tentar fazer isso mais rápido, vamos ver o que a gente consegue. Na questão do meio ambiente, eu queria entender qual que é o papel aí da questão do desenvolvimento sustentável, da preservação dos nossos biomas no programa de governo do Lula, e o que há de medidas concretas para reduzir o desmatamento, viabilizar essa transição energética de que tanto se fala e aproveitar as potencialidades do verde no Brasil, né? Mas o que eu tenho dito é que o meio ambiente é uma espécie de interruptor. Ele pode ligar ou desligar o Brasil do mundo. Se a gente não mudar a nossa agenda ambiental, a gente vai continuar desligado do mundo e perdendo uma série de oportunidades de investimento, inclusive de financiamento, que não vem para o Brasil exatamente porque a agenda ambiental do atual governo é um desastre, é uma desagenda ambiental. Então, nós precisamos construir uma agenda ambiental e voltar a ser uma referência como nós somos. Nós somos o país que mais reduziu o desmatamento no mundo. Saímos de 24 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4 mil em 2014. Quer dizer, é uma queda muito expressiva do desmatamento, e isso foi feito como? Valorizando as instituições de controle e criando condições de desenvolvimento sustentável nos biomas. E isso é muito importante. A questão ambiental não é só preservar, é desenvolver as regiões, criar oportunidades de trabalho, de oferir renda para as pessoas que moram ali, preservarem e desenvolverem.
não destruírem e sobreviverem. Hoje, a lógica de boa parte das pessoas que moram nessas regiões de floresta, de cerrado, eu tenho que destruir para sobreviver, né? E existe um incentivo do governo para que essa destruição ocorra, inclusive liderado por organizações criminosas, milícias, etc. A gente tem que mudar, precisa de um projeto de desenvolvimento sustentável. E, para isso, a gente precisa recuperar as instituições de controle, claro, as instituições de fiscalização, o IBAMA, a FUNAI, né, ICMBio, mas também nós precisamos colocar a transição ecológica e a transição energética, ou seja, o projeto de descarbonização da economia, como um horizonte de futuro, que vai moldar o que nós chamamos de missões que o governo vai estabelecer, vai definir, e vai articular setor público e setor privado num conjunto de investimentos em infraestrutura, em projetos, para desenvolver essas regiões de maneira sustentável. Aí entra a bioeconomia, entra a questão das energias renováveis, né? Então, nós temos, sim, um pilar fundamental do nosso programa de desenvolvimento, é a transição ecológica e a transição energética, entendidos como uma possibilidade, uma oportunidade enorme de desenvolver setores, gerar emprego, gerar desenvolvimento e não só preservar. Para a gente fechar a nossa conversa, eu queria abordar o tema de programas sociais, Guilherme. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os projetos concretos do candidato Lula em relação a esse tema, já que como a gente já citou aqui na nossa conversa, existem hoje 33 milhões de brasileiros que passam fome, mais de 125 milhões que vivem ali em situação de segurança alimentar. Então, quais são os planos do governo Lula em relação a isso? Primeira coisa, manter os R$600 é um compromisso do governo Lula. Agora, é manter os R$600 e redesenhar esse programa, que, como eu já disse, é um programa mal desenhado, o Auxílio Brasil, porque ele gera injustiças. Então, valorizar a primeira infância, como? Pagando um adicional por filho, para que as mães com filho tenham condições de sustentar e educar esses filhos, retomar os incentivos que existiam no Bolsa Família, a criança frequentar a escola, a criança se vacinar. Vamos lembrar que hoje a cobertura da vacinação de poliomielite no Brasil caiu drasticamente, sendo que a poliomielite, a paralisia infantil, tem voltado, inclusive nos Estados Unidos. E aqui, em vez da gente reforçar, fortalecer a vacinação como instrumento de defesa da nossa população e das nossas crianças, nós estamos abandonando os programas que incentivam, inclusive o próprio Bolsa Família, que incentivava a vacinação das crianças, porque era uma das condicionalidades. Então, retomar isso, os incentivos, valorizar a primeira infância. Agora, não é só redesenhar o programa de transferência de renda. O combate à pobreza, à fome, tem que vir junto com a perspectiva de geração de novos empregos, empregos com salários decentes. Né? É isso que vai realmente tirar as pessoas da pobreza e que tirou as pessoas da pobreza durante o governo Lula. Então, a gente tem toda uma série de medidas, como renegociação da dívida das famílias através do programa Desenrola, para que elas saiam no cadastro negativo e voltem a ter acesso a crédito e consumir. Retomada de obras de infraestrutura que estão paradas para gerar milhões de empregos ao redor do Brasil. Retomada Minha Casa Minha Vida. E eu vou salientar um outro projeto, que é o do salário mínimo forte. A gente sabe que o salário mínimo deixou de ser reajustado acima da inflação desde o governo Temer, e hoje o poder de compra do salário mínimo, por exemplo, em relação à cesta básica, é uma fração do que foi durante os governos Lula, porque a inflação dos alimentos subiu muito e o salário mínimo não subiu. Então, a gente precisa fortalecer o salário mínimo, porque ele serve como uma espécie de farol dos rendimentos do trabalho. Então, quando você puxa o salário mínimo para cima, não só as pessoas que ganham o salário mínimo, seja no mercado de trabalho, seja com um benefício social, aposentadoria, têm uma renda maior e vão consumir mais e as empresas vão produzir mais, mas as pessoas que trabalham na economia informal também vão ter seus rendimentos aumentados. Então, a gente precisa combinar um bom programa, bem desenhado, que a gente sabe fazer, porque já fez e foi premiado no mundo inteiro por isso, de transferência de renda e combate à pobreza, com medidas para geração de emprego, renda e retomada do crédito no Brasil, para voltar a crescer e, com emprego, as pessoas terem a condição de sair da pobreza e superar a fome. Maravilha.
Guilherme, agradeço muito sua participação, seu tempo na agenda, ter reservado aí para conversar com a gente antes da campanha. Muito obrigado pela atenção. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Lembrando que as entrevistas dos demais candidatos também estarão disponíveis aqui no YouTube do Infomoney, no site. E para você não perder nada, eu sugiro que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho aqui no YouTube para ficar por dentro de tudo. Muito obrigado e até a próxima.